Opa, agora sim, tudo ok, vamos juntos aqui com o nosso Tempo Esportivo, nesta terça-feira, hoje, 16 de junho de 2020, estamos recebendo o nosso amigo Nelson Rafael, convidado de todas as semanas, e hoje o Marcelo Santos, que é analista de desempenho do nosso Democrata Jacaré, faz parte da comissão técnica do Democrata, todo mundo aí de stand-by, aguardando a retomada do futebol. Inclusive, amanhã, uma reunião muito importante em Belo Horizonte. O Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, com o governador Romeu Zema, o pessoal da área de saúde, do gabinete de crise do Estado, para tentarem encontrar uma saída para a volta do futebol profissional em Minas Gerais. Ainda não vai ser tratada a questão do módulo 2. Isso aí vai ficar um pouco mais para frente. Mas pelo menos o módulo 1 já deve voltar, talvez na segunda quinzena de julho, daqui a um mês, e aí com as rodadas finais do Campeonato Mineiro, até uma proposta que vai ser apresentada amanhã nessa reunião, a federação vai pedir autorização ao Estado para voltar a partir do dia 15 de julho e fechar o Campeonato Mineiro em 3 semanas. Afinal de contas, a gente precisa de 6 datas para terminar o campeonato, são as 2 rodadas que estão faltando da primeira fase, as 2 datas das semifinais e as 2 datas da final. E aí, quem sabe, na segunda quinzena de agosto, o início do Campeonato Brasileiro em suas 4 edições. Vamos ver, primeiro, se a reunião vai acontecer, porque era semana passada, foi adiado. E segundo, se realmente acontecer, se haverá autorização para a volta. E em cima disso, ô Nelson, eu vou até primeiramente aqui no Marcelo, porque o Marcelo é um velho conhecido, um velho companheiro, nós trabalhamos juntos na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, a quase centenária Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, e o Marcelo Santos trabalhava muito voltado para a área técnica, para a área artística, e também era, durante muito tempo fez locução, parece que está com um probleminha na câmera do Marcelo, daqui a pouquinho nós vamos no Marcelo, mas ô Nelson, o que dá para a gente falar em termos desta reunião que vai acontecer amanhã? Você acredita que o Estado vai liberar a volta do futebol? Finalmente vai voltar o futebol? Ou você acha que ainda está cedo? Auro, só complementando a sua informação, semana passada a reunião foi adiada porque parece que o secretário estadual de saúde, que é um dos membros dessa reunião, vai estar lá nesse comitê, ele teve que fazer uma viagem de emergência. Então, essa reunião provavelmente acontece amanhã sim. Eu acredito que vai voltar o campeonato, pelo menos o módulo 1 sim, Alvo. Seguindo o que está acontecendo no mundo, por exemplo, hoje, dia 16, completa-se um mês da volta do futebol alemão, que foi a primeira grande liga europeia que voltou, veio com seus protocolos ali, está todo mundo copiando e seguindo a risca. Já tivemos a volta também do campeonato europeu, espanhol, português. Amanhã, dia 17, volta a principal liga do mundo, que é o campeonato inglês. Então, a frequência do mundo é assim pela volta. Tivemos ontem uma reunião na Federação Carioca, fazendo a pressão para voltar. Inclusive, quinta-feira agora já tendo jogos, Álvaro. Tá na justiça, alguns clubes lá não aceitaram, o caso do Botafogo e do Fluminense, por exemplo. Mas vamos aguardar aí essa reunião de amanhã. A federação já ontem vem falando que pretende fazer esse campeonato terminar em 15 dias, Alves. Falta nas minhas contas aqui, pelo que foi feito de primeiro no regulamento, seriam 2 datas de 2 jogos classificatórios que faltam, mais os 2 jogos da semifinal, que seriam 2 datas, né, são 4 jogos, mais os 2 jogos das finais. Se não mudar, se as finais forem, as semifinais continuarem sendo 2 jogos, vai ficar apertado, porque vai ter 3 jogos por semana, não 2. E temos que ver também a questão, que seria a novidade para esse 2020, aquela taça em confidência, que seria uma disputa ali também de semifinais entre o 5º ao 8º, né? Serão 2 semifinais na final, paralela com as finais do Campeonato Mineiro, e também depois seria um jogo, seria o torneio, o campeão, que seria o campeão da taça em confidência contra o campeão do interior. Vamos ver se vai continuar também. Vai ficar apertado, mas acredito que volte sim o Álvaro Vilaça. Bacana, vamos aguardar então essa reunião com muita expectativa.
Eu não sei se o nosso Marcelo Santos agora estaria em condições de falar. Estou doido para cumprimentar o Marcelo, relembrar os velhos tempos de rádio em confidência, né, Marcelo? Você hoje na comissão técnica do Democrata. Um grande abraço para você. Um abraço, Álvaro. Um abraço ao Nelson mais uma vez. Realmente, nós trabalhamos um tempo na Rádio Confidência, né? Eu entrei em 2002, 2003, saí em 2005, tivemos um período, né, de experiência. Foi muito bacana, né? Às vezes nós íamos juntos, voltávamos juntos, né? Conversávamos bastante no trajeto, na rádio e no retorno, principalmente depois dos jogos, né? Muito legal, muito interessante. A gente não conseguiu mostrar a imagem do Marcelo, mas agora parece que sim, né? Mas conseguimos mostrar pelo menos o áudio do grande Marcelo Santos, que hoje está fazendo esse trabalho no Democrata. O Marcelo, explica pra gente como é que você foi parar no Democrata, rapaz? Um homem do rádio foi parar na comissão técnica de um time de futebol. Como é que foi isso, meu amigo? O mundo gira, né, Álvaro? Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós estamos lá e não para. Eu sou apaixonado pelo futebol desde criança. Minha mãe achava que eu ficava na rua jogando bola o tempo todo, chegou a me mandar para o seminário para ver se eu ficava mais em casa, e acabou que não teve jeito, né? O destino, ele já é traçado e não tem como você fugir. Mas a minha formação, Álvaro, ela já é de análise de desempenho, e eu trabalho há 12 anos com análise de desempenho, porém não focado no futebol. Então a minha formação, a minha graduação, a minha pós-graduação é toda voltada para análise de desempenho. Com o início do campeonato, né, do módulo 2, surgiu aí essa possibilidade, em conversa com o Daniel e com o Paulinho, né, nós fechamos aí essa parceria e iniciamos o trabalho, e que acredito que está trazendo bons frutos. Espero que possa continuar, né? Que essa é a intenção não só minha, de vocês, dos torcedores e da comissão toda. Espero que continue. Você imagina, antes de passar a palavra para o Nelson, mas só emendando aqui, você imagina, Marcelo, a volta do módulo 2 ainda em 2020? Eu te pergunto isso porque vamos imaginar que amanhã seja batido o martelo e realmente o módulo 1 volte em meados de julho, né? Termine ali no máximo no início de agosto. Recentemente, o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro, ele falou, ó, primeiro a prioridade é o módulo 1, depois o módulo 2, e pelo que ele falou, eu acho inclusive que a segundona mineira, que na prática é a terceira divisão, e o futebol amador, esse pessoal aí, provavelmente fica para o ano que vem. É o que a gente mais ou menos conseguiu entender pela fala do Adriano Aro. Mas o módulo 1 pode voltar agora, né, no mês que vem, e o módulo 2 talvez fique para o final do ano. Falou-se aí em outubro, novembro. Você acha que seria viável? Será que é isso mesmo? É um negócio meio confuso, hein, Marcelo? É complicado, Álvaro, mas a federação tem, dentro ali do seu planejamento, as competições que ela tem uma importância, vamos dizer assim, devido aos contratos que foram firmados, né, principalmente com os direitos de televisão. Acredito que sim, o módulo 1 vai terminar, e na sequência, dentro dessas brechas que teremos aí de data, dá para continuar perfeitamente o módulo 2. Né? Porque o Democrata também tem os seus compromissos com patrocinadores, e acredito que isso precisa levar até o final do campeonato. Mesmo que seja sem torcida, mesmo que seja nos moldes do módulo 1, né? Parece que vão colocar em centros de treinamentos, não sei, estão discutindo isso aí, mas acredito que vai continuar assim. A terceira, acredito que seja mais difícil, porque ela ainda não começou. Então é mais fácil você não ter um campeonato que não começou do que você paralisar aquele que já iniciou. Essa é a minha opinião, Marcelo. Não sei como vai ficar. E aí, Nelson? Marcelo, focando um pouquinho no trabalho que você desempenha como analista de desempenho, você já relatou que há mais de 12 anos está na área, não especificamente como futebol, mas qual a importância que tem esse trabalho, essa análise técnica para um time de futebol hoje? Olha, o futebol ele amadureceu, né?
Nós tivemos aí algumas evoluções ao longo dos anos, e desde a Copa de 2002, o Brasil meio que estagnou, né? Enquanto a Europa estudou o futebol brasileiro. Então a Europa pegou aquilo que o futebol brasileiro tinha de bom, estudou, implantou a tecnologia, principalmente a tecnologia, e com isso virou o que nós temos hoje o inverso. Antes o futebol brasileiro era a referência, hoje o futebol europeu é a referência. O volume também de dinheiro que corre lá também é diferente, exatamente por causa dessa evolução. Então, eu até me recordo aí na época em que o Luxemburgo técnico, começou a levar, vamos dizer, a patota do Luxemburgo, nada mais era que profissionais que já tinham a visão do que a Europa fazia e trouxeram para o futebol brasileiro. E era necessário levar esses profissionais porque os clubes não estavam estruturados, né? Tanto é que ele teve o sucesso que teve e chegou até o Real Madrid em 2005. Então, a análise de desempenho é essa evolução do futebol. E hoje, para você desenvolver um futebol em alto nível, você tem cinco situações dentro do futebol, dentro de uma equipe de futebol, que você precisa trabalhar, que é o físico, técnico, tático, social e psicológico. Então, o analista de desempenho, ele atua nessas áreas através de números e consegue levar até a comissão técnica dados ricos, né, para que a comissão técnica possa tomar as melhores decisões. O analista ele não decide nada, ele não escala, ele não retira, ele não contrata, ele não renova e nem demite. O analista de desempenho ele levanta informações ricas para que a comissão e diretoria possa tomar as melhores decisões. Então, durante jogos, durante treinos, em pré-temporada, o analista ele está sendo consultado constantemente pelas comissões e pelas diretorias para que ele seja um profissional que leve riqueza de informações. E não confundindo com olheiro, não confundindo com observador e nem com scout. Porque scouts são simplesmente números, né? Já o analista de desempenho pega esses números e como se fosse uma transferência desses números para o futebol, para a realidade, para o treino, para o jogo, né? Nós fazemos aí o que a gente chama de informações qualitativas e não só quantitativas, né? Que auxilia bastante as comissões técnicas. Eu tenho que pegar aqui um contrato, Marcelo, para você assinar, nós vamos te contratar aqui para a televisão, porque esse fala fácil, viu, rapaz? Esse aí a gente conhece de longos carnavais. Menino bom. Ô, Marcelo, eu vou ter que chamar um intervalo e na volta. Ele não vai ficar aqui também, Nelson, só falando esse negócio de análise de número também, não. Nós vamos apertar o homem aí, vamos falar de galo, de raposa, tem notícia do Democrata também. Não, esse negócio tá muito fácil, Nelson. Você tá sendo muito bonzinho com os convidados. Então nós vamos dar uma cutucada depois do intervalo aí. O Tempo Esportivo volta já, lembrando que nós estamos no ar pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, pela TV Câmara Municipal, canal 46.2, TV aberta, e pelas nossas plataformas digitais, né? Facebook, do Sete Lagoas Play, o aplicativo Sete Lagoas Play e também o site www.setelagoasplay.com.br. Vamos para o intervalo, rapidinho, na volta, a sequência do nosso Tempo Esportivo. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that kid used to be a chick.
Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Spending my time watching the days go by. Estamos de volta com o Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, na véspera da decisão. Que dia que a Pepita vai voltar a rolar, hein? Amanhã saberemos. Amanhã saberemos. E já que nós estamos falando da Pepita voltar a rolar, antes da gente voltar a falar do Democrata, vamos dar uma passada aqui nas informações de Galo e de Raposa, porque os bastidores estão fervendo, viu, gente? Estão fervendo. Depois de anunciar oficialmente o Léo Senna, volante que veio do Goiás, o Alan Franco, volante que veio do futebol equatoriano, e ontem o Marrone, atacante do Vasco, o Atlético está próximo, de hoje até amanhã, deve anunciar o Keno, o atacante Keno, ex-Palmeiras. O Keno esteve no futebol da Arábia, mas pertence ao Pirâmides do Egito, que, aliás, é aquele time que o Cruzeiro ainda tem uma pendência na FIFA, né, relacionada ao Rodriguinho. Mas o Keno deve chegar. Há uma movimentação também de que o zagueiro Bueno já foi liberado pelo Kashima Antlers do Japão. Eu confesso que eu não me lembro desse zagueiro. Indicação do Zico. O Zico tem muita relação com o futebol japonês, e o Sampaoli teria conversado com o Zico para trazer esse rapaz. E o Júnior Alonso, o paraguaio, jogador do Boca Juniors, pertence ao Lille, da França, também já estaria fechado para chegar ao Atlético. E continua faltando ainda, principalmente, né, Nelson, o camisa 10, porque o Casares não vai ficar. Aliás, acho que o Casares nunca esteve aqui. Ele pode até estar fisicamente, mas parece que a cabeça anda sempre em outras coisas, embora seja um jogador de talento inegável. Então fica a dúvida, o Atlético vai apostar no Casares para o restante da temporada, ou vai mesmo buscar aí, tá tentando Lucas Lima, tentando Gustavo Scarpa, tem jogador do futebol argentino na pauta do Galo, não sei. O certo é que o Atlético está se movimentando, né, o Nelson? O Atlético está sendo responsável por fomentar as notícias no futebol mineiro. Além desses todos que você falou, o Atlético tem uma informação também tentando o atacante Adolf Geis, jogador de 21 anos, argentino, do São Lourenço. Já fez, me parece, fez até uma oferta já. São 4 milhões de dólares e o São Lourenço está pedindo 7 milhões. Sobre a sua pergunta do camisa 10, se a gente lembrar o Santos de 2019, do próprio Sampaoli, o Sampaoli não joga com um camisa 10. O Sampaoli tem um jogo que ele joga com 3 atacantes, com muita velocidade, e volantes, meio-campista, não são mais volantes, como o Sampaoli mesmo fala, são meio-campista, que desenvolve muito o jogo. Jogou com o uruguaio ano passado, que um carequinha, me fugiu o nome dele aqui, jogou muita bola. Sanches, isso.
jogou muita bola ano passado, esse uruguaio, e ele não é um camisa 10. E as contratações que o Atlético vem fazendo, lógico, com o pedido de São Paulo, são contratações desse perfil. Você vê o Léo Senna, que ano passado pelo Goiás também fez um belo campeonato. Diz que o Alan Franco, eu vou confessar que eu não vejo, nunca vi jogo dele, foi campeão ano passado, mas eu não acompanho a Sul-Americana. Também é muito bom jogador. Já tinha contratado o Alan, que jogou no Fluminense ano passado, é muito bom jogador também. Então eu acho que o Atlético está formando um time para o Sampaoli desenvolver o seu esquema tático. E não considera um camisa 10. Ele mesmo já falou que não conta com Casares. Eu me recordando aqui, ele falou que não conta com Casares. E sobre o Bueno, Álvaro, você falou que ele não se lembra dele. O Bueno nunca jogou no Brasil. Ele foi para o Japão estudar numa bolsa de escola com 16 anos. Iniciou a jogar bola lá com 16 anos. Então o Atlético vai ser o primeiro time dele no Brasil. Marcelo, eu não me recordo, não sei se hoje você pode até falar sobre a sua preferência clubística, porque você está lá no Democrata, acho que não, acredito que não tenha problema, mas não sei se você pode falar, se você quer falar também, e aproveita e emenda aí para falar do Galo. O que você imagina? Onde é que esse Atlético do Jorge Sampaoli pode chegar, Marcelo? Ô Álvaro, posso falar sim, a minha preferência é democrata, né? Sem dúvida. Minha preferência é democrata desde criancinha, mas falando um pouco do Atlético, que vocês estão falando aí, tem a participação do analista de mercado nessas contratações. Por quê? O Sampaoli, ele tem a equipe sombra dele. O que é a equipe sombra? É a equipe ideal que ele deseja. Dentro dessa equipe sombra, o analista, ele avalia todas as posições. Aí ele entende que uma determinada posição existe uma fragilidade. Aí esse analista de mercado busca no banco de informações que ele tem quais atletas que estão disponíveis, né, ou não, para que possa compor a equipe e montar essa equipe sombra, que é a equipe ideal que o Sampaoli tem em mente. Então, o analista de mercado, que também faz parte do departamento de análise, ele participa através dessas avaliações. Aí é onde o scout ele ajuda. Você compra dados de jogador, você compra, né? Existem empresas que vendem essas informações. Só que o analista de mercado ele pega essas informações e qualifica dentro daquela equipe sombra. Então, se o Sampaoli não quer jogar com camisa 10, se a equipe sombra dele não tem esse camisa 10, a torcida do Atlético pode esquecer que não vem um camisa 10, e sim as posições que ele entende necessárias para compor a equipe. Então, a gente... Pode falar. Desculpa, Marcelo, é porque eu ia dizer, o Atlético tem feito investidas em cima de camisa 10, né? Tentou o Gustavo Scarpa, ainda não deu negócio, agora a bola da vez é o Lucas Lima e sempre o Casares como moeda de troca. Então, eu não sei se vai nesse ângulo aí que vocês estão falando. Temos que aguardar, né? Então é porque na equipe sombra dele tem um camisa 10. O que eu estou querendo dizer é que existe as preferências e o analista de mercado, ele busca essas informações, seleciona 3. Olha, esses são os 3 que mais aproxima daquilo que se precisa para um lateral direito, por exemplo. Aí a diretoria, junto com a comissão técnica, vai definir qual vai contratar. Aí entra investidor, entra recurso, entra tal. Mas a equipe sombra ela é utilizada para que possa levantar essas necessidades. Vamos aguardar então, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Mas a movimentação nos bastidores é grande. E o Cruzeiro também, né, Nelson? A gente precisa falar, numa realidade financeira nesse momento mais complicada, ao invés até de contratar, tem enxugado, né? Mandou o Edilson, dispensou o Robinho também. E ontem o técnico Enderson Moreira deu uma declaração numa emissora de rádio que ele sabe que a diretoria vai vender mais jogadores. Eu fiquei até pensando qual seria a bola da vez. O Maurício, talvez, o garoto Maurício, o zagueiro Kaká, o zagueiro Arthur, não sei, né? Esses foram os que teve lá o Pedro Bicalho, o volante, esses começaram a aparecer, mas depois o futebol foi interrompido, então a gente não sabe se haverá assim, uma sequência. Agora, além de saídas, o Cruzeiro tem que ter algumas chegadas, porque trouxe o Regis, né? Veio do Bahia, trouxe o Angulo, aquele
colombiano, né, que tá lá, colombiano, equatoriano, que estava no Palmeiras, bem emprestado. Está tentando o Vitor Luiz, lateral esquerdo do Palmeiras, mas sofre concorrências com equipes da Série A. O Dodô não vem mais. Situação do Ariel Cabral pode ser que saia, aí é possível que chegue mais um volante, além do Jean, do Palmeiras, que já chegou. Mas assim, a gente sente uma falta, por exemplo, de laterais, tanto da direita quanto da esquerda. Aliás, o Rafael Santos, lateral esquerdo do Cruzeiro, né, que ele e o João Lucas são os dois homens ali da posição. O Rafael, inclusive, tem proposta para deixar o clube. Então a gente fica na expectativa. O Cruzeiro sem dinheiro, mas precisando reforçar. Até porque, Nelson, o clube vai entrar na Série B já devendo 6 pontos. Então tem que ter uma equipe, principalmente, agora sem torcida no campo, não dá nem para falar em casa e fora de casa, né? Todos os campos serão neutros. Fator torcida, pressão, ela não virá da arquibancada. Você tem que ter um time para se impor. Porque senão também o Anderson não vai fazer milagre. E um time, o que preocupa muito o Cruzeiro é um time que está lá formado muito jovem. E a gente sabe que essa Série B era uma Série B muito cascuda. Só jogadores jovens não vão conseguir levar o Cruzeiro ao seu principal objetivo, que é voltar à primeira divisão. E pelo fato da realidade financeira do clube, nós não vemos nem cogitações, nem aquelas especulações que trabalhamos tanto em cima, de movimentos no mercado do Cruzeiro. Pelo contrário, o Anderson Moreira vem falar, já deixou público, que o Cruzeiro vai perder suas peças. E essas peças são peças jovens por causa de ativos. Tomara a Deus que, se perder, apesar de que o presidente deu declaração na passada também, que tem sim essas contratações engatilhadas, que esperam o momento certo para anunciar. O que nos deixa apreensivos é o fato de não estar sendo nada ventilado. Né? Será que ele conseguiu blindar tanto assim essas contratações? Porque contratar, o Cruzeiro fatalmente vai ter que contratar. Basta notar que com esse time jovem, o Cruzeiro hoje é o 5º colocado no Campeonato Mineiro. Trocou o técnico, trocou o treinador, é um outro esquema tático? Sim, mas o elenco do Cruzeiro está um elenco muito enfraquecido e ainda perdeu peças cascudas, perdeu o Egídio, perdeu o Robinho, que querendo ou não, eram peças cascudas que davam ali um corpo para esse time de jovens. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ô Marcelo, você falou de analista de mercado, você é analista de números, aliás, você é analista de desempenho, perdão, que também tem a ver com analista de números. Um time com essa dificuldade financeira que o Cruzeiro está atravessando, dificulta o trabalho para um profissional da sua área também, ou não? Opções existem, né, Álvaro? Mas o que mais dificulta no caso do Cruzeiro, eu acredito que seja a questão financeira. Porque vão ter que lapidar profissionais que aceitam essa condição financeira que o clube passa hoje. E não adianta a gente ter no nosso banco de dados o Marcelo do Real Madrid, por exemplo, que o salário é inviável. Então não adianta. Então ele tem que excluir, tem que jogar ali na sua planilha uma faixa salarial possível e trabalhar com essas peças. Que existe. Só que aí é aquele negócio, é lapidar. E outra, montar o time para a Série B é muito complicado. Vai ter que remontar, de fato, um time. Porque a equipe que está hoje realmente é uma equipe jovem e para ir rodar o Brasil, aí, enfrentar adversários, apesar de não ter torcida, mas o campo pequeno, outras dificuldades, é complicado. Então tem que ter uma equipe um pouco mais madura e vai ter que contratar jogadores com perfil de Série B. Vai ser difícil? Vai. Mas é a única alternativa. Né? Mas eu acredito que eles vão conseguir sair bem nessa situação. Tá? Eu acho que é um clube grande, é um clube que ainda tem uma estrutura, e se esse ano conseguir sanar os problemas, sanar que eu digo parar de aumentar a sua dívida, né? E começar a voltar ao que era antes. Se conseguir, acredito que eles vão conseguir remontar sim. Essa é a grande dificuldade. Marcelo, para a gente fechar esse bloco, depois a gente vem com o bloco final, os destaques finais, me diga uma coisa, voltando a falar do Democrata. Você, né, comentou aí como é que no bloco anterior, você explicou como é que funciona o seu trabalho, e como é que tem sido esse trabalho dentro do Democrata, e como é que foi a sua chegada, a comissão técnica, etc.
Nesse cenário de pandemia de coronavírus, em que o módulo 2, ao contrário do módulo 1, ainda não tem nenhuma previsão de volta, e mesmo com a Federação Mineira de Futebol tendo mexido no regulamento, permitir saída e depois uma recontratação de atletas, eu imagino que vocês não têm garantia. Por exemplo, se o módulo 2 voltar em novembro, quem vai garantir que o João Sala estará disponível para ser recontratado? Ou o Léo Flores, ou qualquer outro jogador do elenco do Democrata? Eu imagino que para vocês também é um momento sem precedentes, né, na história do Brasil, a gente nunca passou por uma situação dessa, mas isso também cria um ambiente de muita dificuldade, assim, incertezas, imagino eu. A diretoria fez um planejamento, né? Iniciou-se aí já tem um ano, né? Em junho, julho do ano passado, eles fizeram um planejamento. E eles montaram uma equipe, e esses jogadores que vieram porque acreditaram no projeto. Os jogadores vão acreditar. Eles já fizeram contatos, já se acertaram alguns detalhes, mas os jogadores eles acreditam nesse projeto, porque é um projeto que tem futuro. Então, o jogador ele quer participar de uma equipe que tenha um resultado interessante, que tenha sucesso. E aqueles jogadores que enxergam isso no Democrata, que é praticamente todos, vão continuar. Lógico que tem uns que já têm alguns contratos com outros clubes, ou começando a Série D, tem equipes aí que vão aliciar nossos jogadores e vão acabar levando, é natural isso. Mas os jogadores já estão cientes, tá, dessa possibilidade, do sucesso do Democrata, e eles acreditam assim como nós acreditamos. E a nossa diretoria, ela tem essa virtude, ela consegue prender esses jogadores através de mostrando o projeto que eles já implantaram desde o ano passado e que tem essas possibilidades que a gente vem conversando, porque nós da comissão, nós não estamos parados. Nós estamos o tempo todo procurando aperfeiçoar, aprender, estudar adversário. Então, aqueles clubes que ainda não desfizeram dos atletas, nós temos ele aqui na mente. A gente consegue já levantar dados. O próximo jogo contra o Ipatinga, por exemplo, se ele acontecer, a gente já tem as informações do Ipatinga e tivemos tempo de estudar muito mais. Então, a equipe de análise de desempenho, ela está o tempo todo ativa, aperfeiçoando, estudando e trabalhando. Porque a gente trabalha tendo jogo ou não, a gente consegue desenvolver o nosso papel. Paulinho também está aí, no grupo lá a gente fica brincando. Sempre ele coloca uma questão nova que ele aprendeu, que ele buscou em algum lugar. Olha, gente, isso aqui, ó, essa semana eu me deparei com isso. Então ele sempre coloca, essa semana ele já deu 4 tarefas para a gente. Eram 4 questões aí de um curso que ele está fazendo e que ele passou para que a gente possa participar e ajudá-lo a resolver, a crescer, a enriquecer, a aprender, e a gente não para. Nessa questão da paralisação, para a comissão técnica do Democrata está sendo benéfica. Tá? Infelizmente, para os atletas, nem tanto, que houve essa quebra, mas para a comissão, sim, está sendo muito benéfica. Bacana. Olha aqui, gente, eu preciso fechar esse bloco, desfazer a conexão TV Sete Lagoas, TV Câmara. Telespectadores da TV Câmara agora vão seguir com a programação normal da emissora. Mas você da TV Sete Lagoas, segura aí que depois do intervalo a gente volta com os destaques finais do Tempo Esportivo desta terça-feira. Segura aí que a gente volta já. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling.
Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Spending my time watching the days go by. De volta com a reta final do Tempo Esportivo de hoje. Deixa-me dar 2 recados antes de me despedir aí do meu amigo Nelson e do meu amigo Marcelo Santos. Gente, esse Marcelo não é brincadeira. Esse homem está movimentando até a Bolsa de Londres. Ele é que faz todo o esquema aí de apostas esportivas no Brasil e no mundo. Eu também gosto de uma aposta, mas sempre perco. Impressionante. Olha aqui, vamos falar do Supermercado Santo Antônio, onde... No Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito, sem juros, hein, pessoal? E também você pode pagar no cheque pré-datado em até 35 dias. Lembrando que a cada R$50 em compras você ganha um cupom para concorrer à premiação especial, que são 2 carros, 0 quilômetro, e 10 vales compras de R$3.000 cada um. Esse sorteio, que aconteceria agora no meio do ano, foi transferido para janeiro do ano que vem, por causa do isolamento social, mas você já pode ir comprando, pegando os cupons para concorrer a essa premiação. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Um abraço pro meu amigo Narcisinho, tá ligado lá, gente boa. Ei, Narcisinho, e o Cruzeiro, meu filho? Como é que nós vamos fazer, garoto? Vamos para cima. E vamos para cima também com o Sacolão Center. Olha aqui, ó. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Você encontra no Sacolão Center. Tem a loja do centro da cidade, na rua Doutor Pedro Luiz. Tem a loja no bairro Canaã, na Avenida Raquel Teixeira Viana. É tudo de primeira. Olha, ninguém... Os teleentregas, para que você possa, principalmente nesse momento de pandemia, você liga, fala lá para o funcionário o que você precisa, quais os produtos, ele já faz a seleção e entrega para você onde você estiver. É uma facilidade, é uma tranquilidade. Em tempos de pandemia, a Sandra adotou esse sistema, já tinha, né, o teleentrega, agora ela aprimorou ainda mais e ficou muito legal, está ajudando muita gente. Um abração para a Sandra, todo mundo. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Marcelo Santos, analista de desempenho do Democrata Jacaré, agradecer muito a sua presença, e eu não sei se você tem tempo, como é que está a sua agenda, mas depois a gente podia marcar mais um bate-papo aí, viu, Marcelo? Obrigado, Marcelo. Próximo. Obrigado. Picou aí, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas teve uma parte que eu não ouvi do Álvaro. Mas eu que agradeço. Sim, podemos discutir, falar sobre futebol. Eu pratico o futebol, vivo o futebol constantemente.
Falando só mais um pouquinho sobre minha trajetória, eu sou árbitro de futebol também, Álvaro. Você assustou com os meus trabalhos, mas eu sou árbitro licenciado da federação. Mas em 2010 a 2014, aí, assim que eu vim para Sete Lagoas, eu acabei parando. Inclusive, eu acho que é um tema interessante vocês conversarem com o árbitro de futebol, porque a preparação de um árbitro não é fácil, muito complicado, bem complexo. Mas eu estou aí disponível para falar de futebol toda hora, é só convidar que nós estamos aí. Bacana demais, obrigado, Marcelo, muito boa a sua participação. De repente, aí uma vez por semana, porque esse homem tem muita coisa para falar, viu? Bacana demais. Nelson Rafael, ontem teve a posse do Conselho do Democrata, não sei se você foi lá na Arena do Jacaré, como é que foi, deu tudo certo, meu amigo. Um abraço para você e obrigado pela presença. Ontem foi a posse, vamos estar repercutindo durante a semana essa posse, vamos estar cobrindo bastante, vamos atrapalhar um pouquinho o Gustavo nas suas atribuições, porque nós vamos estar focados no Democrata, trazer para o povo de Sete Lagoas as coisas do Democrata. Acho que o Democrata está realizando um trabalho muito forte, muito profissional. O Marcelo, juntamente com o Rodrigo, que é o outro analista de desempenho democrata, mostra no CIDA como está sendo profissional o trabalho que o Democrata vem realizando e querendo ser, sim, voltar a vincular o cenário nacional do futebol brasileiro. E só para fechar, Álvaro, meu destaque final, nós aqui em Minas estamos na ansiedade dessa reunião amanhã, mas no Brasil já tem data marcada para a bola retornar a rolar sim. O Campeonato Catarinense já foi definido, já foi batido o martelo, vai voltar no dia 8 de julho, mês que vem, e lá já estão nas quartas de finais, jogos começarão no dia 8, Chapecoense Bahia, Criciúma, Marcílio Dias, Joinville e Brusque, e o Juventus e o Figueirense. Então, no Brasil, a bola já vai rolar. E você sabe quem que é um dos artilheiros do Campeonato Catarinense, Álvaro? Quem seria a criança, Nelson? Carlos César. Te lembra algum? Esse jogador? Lateral direito? Isso. Rapaz, ele é um cara bacana, um cara humilde, fantástico. Torço muito pelo Carlos César, mas olha, se ele é o artilheiro do Campeonato Catarinense, tá explicado por que Santa Catarina não tem nenhum time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, gente. Esse artilheiro tem 4 gols, tá jogando pelo Criciúma lá em Santa Catarina, é o vice-artilheiro, tem 4 gols, e o atacante Edu, que é do Brusque, lidera a artilharia com 6 gols. Bacana, esse Nelson é demais, hein, senhor? Daqui a pouco ele traz notícia do campeonato lá do Suriname, esse homem não tem limite, não. Obrigado, Marcelo, obrigado, Nelson, estamos fechando mais uma edição do Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.